Queria entrar agora numa outra investigação envolvendo políticos, e essa tem a ver com o ex-jogador Romário. Reportagem exclusiva hoje do UOL, uma baita reportagem importante do Rubem Berta, trazendo as investigações envolvendo o nome do senador e ex-jogador Romário. Do que se trata? A Polícia Federal e o Ministério Público estão investigando o senador por um suposto envolvimento num esquema de desvio de dinheiro de projetos de esportes da Prefeitura do Rio de Janeiro. O caso também envolve o vereador Marcos Braz, que é do PL e que é vice-presidente de futebol do Flamengo. As acusações partiram de uma delação premiada de um empresário que chegou a ser preso em 2019, acusado de participar do desvio de recursos de projetos sociais. O caso foi para o STF, que abriu um inquérito sigiloso no começo do mês, com relatoria do ministro Cássio Nunes Marques. O UOL apurou que 2 contratos, no valor de 13 milhões de reais, foram assinados com uma ONG durante a gestão de Marcos Braz na Secretaria Municipal de Esportes do Rio. E o esquema teria ocorrido entre 2015 e 2016. O delator diz que houve direcionamento no processo que selecionou essa entidade. Romário foi procurado pelo UOL. Por meio de nota, ele respondeu e disse que a delação possui narrativa vaga e imprecisa, que não responde pelas ações do secretário no exercício de suas funções. Diz que foi o ex-jogador quem indicou o atual vice do Flamengo para o primeiro cargo público, né? Foi isso que o delator disse. E o Romário ainda finaliza dizendo que o delator está querendo aproveitar a fama, né, do senador. Ele diz que trata-se de um criminoso tentando se safar usando o nome do senador, que é justamente o senador mais votado do Rio de Janeiro. Bom, mais uma vez, né, super complicado a gente falar sobre isso, né, Deise, a partir de uma delação, um caso que está em sigilo, mas até a reportagem é muito completa do Rubem Berta, até sugiro que as pessoas abram para dar uma lida, traz ali vários relatos sobre essa investigação. É algo de preocupação, né, Deise, principalmente envolvendo um jogador com uma negociação numa área de esporte na Prefeitura do Rio, que é a cidade dele. Fabiola, chega até a assustar, né? Um Romário, antes de ser deputado senador, ele foi um dos maiores jogadores, um dos maiores representantes de esporte que o Brasil já teve, né? Até hoje considerado um dos maiores, né? Quando eu olho esse tipo de notícias, assim, eu sempre lembro de uma obra do Sérgio Buarque de Holanda, que é o maior sociólogo do Brasil, que é Raízes do Brasil, uma obra de 1936, mas ele explica muito bem essa relação do brasileiro, essa confusão que a gente tem aqui entre o público e o privado, né? E o Sérgio Buarque, ele sempre fala que o brasileiro, desde que o Brasil é Brasil e é uma raiz vinda de Portugal, como ele explica no livro, né, a gente tem o predomínio, principalmente quando é um homem público, a gente tem o predomínio das emoções sobre a racionalidade. E aí, por uma construção histórica mesmo, o brasileiro acredita que quando ele se torna um homem público, o patrimônio público também é dele, né? Que é uma confusão que acaba acontecendo, e uma confusão muito séria, e a gente acaba vendo esses casos de corrupção, de nepotismo, todos os dias nos jornais, né? No caso, eu li a matéria do UOL, no caso do senador Romário, é uma denúncia muito grave, ele teria que se pronunciar, assim, eu acredito que tem que fazer um pronunciamento sério e honesto, de novo, por todo o histórico dele como atleta, como representante do Rio de Janeiro, o mais votado do Rio de Janeiro, e como senador da República, né? De novo, assim, as pessoas votaram nele e ele está sendo acusado de uma coisa gravíssima. Então, quando você foge das explicações, as coisas ficam muito mais nebulosas e podem atingir um patamar e tomar uma proporção que às vezes não é nem adequado. Então, o que a gente espera nesse momento é que se reaja à crise logo que ela acontece, né? As denúncias são muito graves, então o silêncio nesse caso ele só prejudica. Eu espero que tudo se comprove um grande erro, porque, de novo, assim, seria mais uma frustração e ainda mais para um estado que já tem tantos problemas, né? É quase irônico ver esse tipo de ligação acontecendo, né? De novo, assim, um dos maiores atletas do Brasil envolvido num caso de corrupção justamente relacionado a ONGs.
relacionadas ao esporte, né? Eu espero que isso seja só um caso lamentável e que depois se comprove que não passou de um grande engano, mas a matéria ela está muito forte e muito incisiva, né? É uma pena, mas é uma característica do Brasil e é uma coisa que a gente tem que começar a discutir de novo nas escolas. Eu lembro que no governo passado foi muito discutido sobre tirar essas matérias sociais das escolas, né? E aí a gente acaba tendo esse tipo de confusão e ilegalidade que vai se perpetuando no Brasil, porque a gente não tem uma base sociológica forte que permita nos definir o que realmente constrói uma nação, né? E aí a gente vê isso se repetindo todos os dias nos jornais. E esse caso, né, Otales, você que acompanha há tanto tempo política, ele é um clássico de corrupção política, não é não? De indicação de uma entidade que fecha um acordo. Eu acho que se for bisbilhotar aí nas diversas, né, prefeituras, quantos casos não tem como esse, não é mesmo? É um caso meio clássico de corrupção em prefeituras, não é isso? Você tem toda a razão, Fabiola. É um caso clássico. A matéria está bem redonda, mostrando que se não houve envolvimento do Romário ou do Márcio Braz, de fato, ou do Braz, de fato, a, há, há indícios ali sérios de corrupção, porque houve sobrepreço, houve uma ONG contratada estranhamente. Tudo está redondinha a matéria. O caso, a denúncia, a delação, ela, em geral não, delações premiadas só são aceitas se tiverem alguma comprovação. O problema é que esse inquérito está em segredo de justiça e que as provas da comprovação ainda não apareceram. Tem que aparecer, mas tudo indica, se a delação premiada foi aceita, é que existem provas razoáveis apresentadas no processo. E havendo essas provas e sendo apresentadas, eu creio que o Romário e o Marcos Braz vão estar em apuros com isso aí. Bastante bem aí, eleição pela frente. O Romário é um cabo eleitoral no Rio de Janeiro importante e, e o Marcos Braz com a questão do Flamengo também. Infelizmente, meu Flamengo tem também está envolvido nessa trama, mas vamos esperar agora as provas do processo que tá em sigilo, em segredo de sigilo. E a gente não está falando de pouco dinheiro, não. 13 milhões de reais, né? É algo extremamente grave. Vamos acompanhar os próximos passos dessas investigações de Romário. Bom,